Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Célio de Oliveira e você vai acompanhar agora um conteúdo muito especial do programa Restaurante Lucrativo. Se você tem ou pretende ter um restaurante organizado, lucrativo, esse é o canal de conteúdo para você. Acompanhe os nossos vídeos, porque aqui você encontra dicas e ideias que vão ajudar o seu dia a dia no seu restaurante. Vamos lá! Hoje estamos aqui para mais um programa Restaurante Lucrativo, na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, e nosso entrevistado hoje é Ricardo Antunes, proprietário, fundador do Lisboa Culinária Portuguesa. Seja bem-vindo, Ricardo, ao programa Restaurante Lucrativo. Obrigado, Célio. Obrigado pelo convite. Ricardo, para o público de casa conhecer um pouco da sua história, conte para eles quem é Ricardo Antunes. Então, eu sou Ricardo, natural de Lisboa. Em 2006 eu me mudei de Portugal para a Áustria, onde tive a oportunidade de trabalhar com a gastronomia portuguesa, com 2 chefes portugueses, e aí ganhei o gosto de divulgar a gastronomia portuguesa, os vinhos, além fronteiras. Então, tomei o gosto pela gastronomia na Áustria, né? Por difundir a gastronomia na Áustria, né? Então, e desde então mudei de atividade e ingressei na gastronomia. Bacana. Que coisa interessante, né? Primeiro modo, à primeira vista, eu achava que você tinha vindo de Portugal para montar o Lisboa aqui no Brasil, em São Paulo. Mas não, então você passou pela Áustria, foi onde você trabalhou com chefes de cozinhas lá e ganhou esse gosto para investir e trazer, lógico, o melhor da culinária portuguesa. Graças a Deus você veio abrir aqui na nossa região, em Jundiaí, né? Conta um pouquinho para o pessoal de casa, como nasceu, como surgiu o Lisboa aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de Jundiaí. Então, na Áustria eu casei com uma mulher aqui de Jundiaí, né? Minha então esposa, e nós mudámos para aqui, e na altura nós montámos o Lisboa, tá? Montámos o Café Lisboa, cafezinho português, bem pequenininho, com 12 lugares somente, e aí ficámos batalhando lá naquele cantinho no Jardim Samambaia, e em 2017 tivemos a oportunidade de mudar para um imóvel de um cliente nosso, que gostava do nosso trabalho, e mudámos para lá, e estamos lá desde então. E aí virou o Lisboa Culinária Portuguesa. Bacana. Então, o Lisboa começou pequeno e hoje é esse restaurante grande que tem a parte de salão para atendimento às mesas, tem a parte de degustação de vinhos, né, vendas de vinho. E pessoal que está nos assistindo, percebam que nem sempre você precisa começar grande. Você pode começar pequeno e sentir o público e crescendo aos poucos. Foi o que aconteceu com o Ricardo. Começou com um café, 12 lugares apenas, e isso daí o público ia pedindo mais, e ele abriu esse restaurante maravilhoso, que é o Lisboa Culinária Portuguesa. Ricardo, os pratos mais populares, né, portugueses que você serve no seu restaurante, quais são? Conta um pouquinho para nós. Olha, nós temos assim 3, 4 carros-chefes no nosso restaurante. Nós temos o bacalhau a Gomes de Sá, que é um bacalhau muito conhecido aqui no Brasil, tá? Que é um prato que ele é originário da cidade do Porto, e por isso aqui no Brasil, em alguns mercados, eles dão a denominação de bacalhau do Porto, e muitas pessoas até pensam que o bacalhau é pescado ali na região do Porto, mas não, né? É por conta dessa fama do bacalhau a Gomes de Sá, a receita ser originária do Porto. Era Luís Gomes de Sá, o nome da pessoa que comercializava bacalhau lá, que fez essa receita, e assim é uma das receitas mais conhecidas em Portugal e mais solicitadas, né? Que é o bacalhau em lasca, branquinha, com batatinha cozida, cebola caramelizada, né? Então esse é um dos pratos assim dos carros-chefe. Depois temos o bacalhau com batatas ao murro, aquela posta alta de bacalhau, com batatinha amassada ao murro, com muito azeite e muita cebola. Além do bacalhau, temos a alheira, né, que é um embutido à base de carne suína e de aves, servidinha com uma batata e ovo. E depois temos polvo alagareiro, né, esses são os mais pedidos. Além das sobremesas, né? Pastel de nata, que é o pastel de Belém aqui, né? Que é conhecido como pastel de Belém.
Pastel de nata. Pastel de nata. Pastel de nata é o doce conhecido em Portugal. E pastel de Belém é uma marca da Casa de Pasteles de Belém que fica na freguesia de Belém, em Lisboa. Que é aquela receita bem famosa, né? Às 7 chaves. Bem interessante. E no seu restaurante, além do bacalhau, né, além da alheira, você serve outros pratos? Risotos, outros pratos? Sim. A gente serve... O pessoal de casa agora vai estar se deliciando com as imagens. Esse é o bacalhau com batatas ao murro, né? Um dos carros-chefes. Nós temos bacalhau alagareiro também. Isso faz parte do nosso empório, Geleias da Serra da Estrela. Que além de todos os pratos, nós temos um empório. Não? Vendemos azeites, tudo português. Azeites, geleias, azeitona, vinhos, licores, tudo um pouco de Portugal. Voltando aos pratos, nós temos bacalhau com grande bico, bacalhau à Brás, muito conhecido em Portugal e fora de Portugal. Na Espanha, por exemplo, muito consumido. Temos o arroz de camarão, tá? Arroz de polvo e arroz de bacalhau. Né? Não é o risoto, o preparo é diferente. É o arroz caldoso. Tá? O arroz também vem de Portugal, o preparo desses pratos. Tá? Bacana. Você falando, né, dos produtos do empório, os produtos, os ingredientes, as suas matérias-primas para os seus pratos também vem de Portugal. Conta um pouco como que você consegue manter a qualidade dos ingredientes, como você faz essa gestão de compra dos ingredientes para manter a qualidade dos seus pratos, a qualidade dos produtos que você serve lá. Olha, Célio, é um desafio. Tá? Nós temos hoje cerca de 17, 18 importadoras cadastradas. Nós só compramos os nossos insumos direto das importadoras, o que nos permite uma melhor negociação e uma seleção desses ingredientes. Né? Então, digamos que hoje 85 a 90% da nossa compra ela vem de Portugal através das importadoras aqui no Brasil. Tá? Então, é bem desafiador por conta até de custo, de câmbio e de tudo mais. Mas essas importadoras elas são selecionadas e nós vamos comprando de uma, comprando de outra, analisando as ofertas de cada uma, mas sempre, né, dando prioridade à qualidade, principalmente do bacalhau. Tá. E por se tratar de produtos importados, como que você faz a gestão de preço, a gestão de custo dos seus pratos? Porque com a oscilação cambial, isso reflete diretamente nos preços dos seus pratos. Né? E a gente sabe, eu andei observando o seu cardápio, seus pratos, é o que muitas pessoas possam imaginar, não acontece. Seus pratos têm preço muito mais acessível até que, às vezes, comidas brasileiras. Então, como você faz essa gestão de preços, lidando com produtos muitas vezes cotados em dólar ou em euro? Uhum. A compra, ela tem que ser muito bem negociada. Né? Então, a base de tudo, o segredo de tudo é a negociação e comprar com antecedência. Então, você já faz ali uma programação para 2, 3 meses para tentar manter o valor do quilo do bacalhau, por exemplo. Né? O que até antes da pandemia era possível. Depois da pandemia, com essa variação cambial tão grande, essa negociação deixou de existir. Tipo, é compra e é tabela nova a cada 15 dias, praticamente. Então, isso aí é um grande desafio. A única maneira de a gente conseguir contornar isso é focar no desperdício, né? Cortar muito no desperdício, para poder conseguir segurar o preço. Aí, quando você não consegue, quando o preço aumenta muito no custo, né? Nós temos que fazer reajuste do cardápio. Né? Não tem como fugir, porque nós dependemos do produto que vem do exterior, de Portugal. Então, o seu leque de fornecedores é muito limitado. Né? Fornecedores que atendem com a qualidade que nós queremos, né? Porque, assim, produto em todo lugar. Mas, assim, escolhe-se na palma da mão os fornecedores que atendem com a nossa qualidade e que dão resposta quando a gente fala, não, esse peixe, por exemplo, não vem em condições, não está legal. Né? Está muito seco, está muito úmido, aí eles trocam. Então, a gente tem uma relação de 10 anos com os mesmos fornecedores de bacalhau e, assim, flui tudo muito bem. Então, para quem quer começar um negócio que vai depender de produtos importados, você acredita que a melhor opção é desenvolver bons fornecedores parceiros, que consigam manter uma qualidade durante o ano todo, né, todo o período, e não ficar migrando de fornecedores
e sim negociar valores, preço com esses fornecedores para manter a qualidade dos seus pratos. Você acha isso fundamental? É fundamental, Célio. É assim, não adianta você ficar recebendo cotação de todo mundo, porque, é assim, por exemplo, a gente tem fornecedores de há 10 anos. Aí de vez em quando vem um fornecedor, eu tenho um preço bom. Você já olha pelo preço, que aquele, né, no caso do bacalhau, que é um insumo muito caro, você já olha assim, este preço que está aqui não é compatível com a qualidade que a gente deseja, né? No caso do peixe, do bacalhau, o bacalhau tem uma cura, nós só usamos bacalhau com cura de 6 meses. Né? Então esse preço, esse peixe tem um custo. Um bacalhau com cura de 4 meses tem outro valor. Então quando te apresentam o peixe, é gado de esmorrua, que é o que nós usamos, não é? Somente gado de esmorrua. Quando te apresentam com um preço muito desfasado, assim, não adianta. Não é o produto que nós queremos colocar na casa. Então se você consegue manter uma relação de confiança, né, com um fornecedor de 10 anos, que te atende sempre da mesma maneira, que já sabe o que é que te vai oferecer, porque às vezes eles também têm vários tipos de produto para te apresentar, só que ele já sabe que eu não quero aquilo. Então ele já sabe, chegou esse aqui, esse peixe aqui, é maravilhoso para vocês, pode confiar. A gente compra de olho fechado. Então a gestão de compras, diferente de muitos outros restaurantes que eu já entrevistei aqui, proprietários de restaurantes já foram entrevistados, a gestão de compras sua é basicamente o que a gente diria que é aquela compra de antigamente, onde o seu fornecedor já sabe, nem adianta eu enviar esse produto para o Ricardo, porque está fora do padrão dele, ele vai devolver e não aceita. Isso é bacana, porque é uma relação que hoje poucas empresas conseguem fazer. Sim. Entender fornecedor, entender cliente, cliente conhecer o fornecedor e confiar. Se ele mandou, é um produto de boa qualidade. Sim. Ao início, quando nós abrimos, assim, no primeiro ano, eu devolvi muita mercadoria. A mercadoria chegava assim, isso não está legal. Aí o fornecedor falava assim, a vendedora comentava, não, mas ninguém reclamou. Né? Ninguém reclamou para mim. Disse aí, não, mas eu não vou colocar esse produto aqui. Né? E eles trocaram a mercadoria e até hoje são um dos nossos principais fornecedores. Então isso é muito bacana. Que bacana. Ricardo, se você estiver, né, disposto a matar a curiosidade do público que está em casa nos assistindo, nosso programa passa para todo o território do Brasil e pela Sol TV para todo o mundo. Conta aí um pouco o que é o bacalhau, porque todo mundo fala bacalhau é um peixe salgado, mas tem vários tipos e nunca ninguém viu a cabeça do bacalhau, né? A cabeça do bacalhau existe, e é muito gostosa. Só que assim, raramente ela vem para o Brasil, tá? Ela fica mais em Portugal. O bacalhau, ele não é um peixe, né? O bacalhau é o processo. Então é um processo de salga. Então, em tese, qualquer peixe pode virar um bacalhau, porque passa por um processo de salga, 72 horas, né? E aí ele pode virar bacalhau. Por isso é que tem aqui o tal de bacalhau brasileiro, que chamam que tem um bacalhau brasileiro, Sim. certo? As duas espécies de bacalhau legítimas são o bacalhau gado de esmorrua, que é do Atlântico Norte, que é somente essa espécie que nós usamos no Lisboa, e tem o gado dos macrocéfalos, que é do Pacífico. Tá? O morrua era um pouquinho mais branco, ele é um pouquinho mais macio, mas o sabor dos dois é bom. Tá? O morrua é superior e um pouco mais caro também. Depois tem as outras espécies que vêm hoje em dia maioritariamente da China, que tem o saitê e o ling, né? Que eles chamam de bacalhau, eles chamam de tipo bacalhau, que são outros peixes quaisquer que eles colocam lá, né? Que tem um odor um pouquinho mais acentuado, né? E o sabor um pouquinho não, bem forte, né? Que as pessoas às vezes falam, eu não gosto de bacalhau. Tá, mas porquê que a senhora não gosta de bacalhau, o senhor não gosta de bacalhau? Porque tem um cheiro muito forte, então a gente pega, dá um pouquinho de bacalhau para a pessoa provar e a pessoa prova e então, nossa, mas esse é bom, sim, isso é bacalhau. Porque a pessoa não tinha comido bacalhau até então, né? E quando eu falo agora de bacalhau, do tal gado de esmorrua ou do macrocéfalos. Sim. Né? E isso é muito gratificante. A gente tem muitos clientes, tipo, acho que em 10 anos conta-se pelos dedos uns 50, 60 clientes que não comiam bacalhau e hoje comem. Porque aprenderam, entre aspas, a comer o bacalhau ali no Lisboa. Porque aqui no Brasil tem muito o costume de se comer bacalhau na Semana Santa,
mas é esse bacalhau que você falou, é o falso bacalhau, é o peixe salgado que vem de fora, que Sim. tem esse odor forte, essa textura diferente. É, E quando a pessoa realmente vai, né, come um bacalhau, e ainda mais para uma pessoa que sabe preparar esse bacalhau de uma maneira eficiente, uma maneira muito saborosa, é outra coisa. Quem não gosta, passa a gostar realmente. uhum. Isso assim, é muito gratificante essa parte, né? Como eu falo aqui, quem procura um restaurante, no caso um restaurante português, ele não quer almoçar, ele quer ter uma experiência gastronômica, ele quer apreciar um bom bacalhau, um bom prato, começando pelas suas entradas, aqui no Brasil é muito comum a entrada do bolinho de bacalhau, né? Tem uma tradição muito forte, até bares, servir o bolinho de bacalhau. Você tem essa entrada lá, como que é a aceitação pelo público? Temos essa entrada e é a entrada mais vendida no Lisboa. Na realidade, assim, é raro o cliente que não que almoce lá Pessoal de ou casa tá jante vendo lá, o tenha a bolinho. refeição e não prova o nosso bolinho de bacalhau. O nosso bolinho de bacalhau é realmente muito bom, tá? E ele não tem nenhum segredo, né? Ele tem bacalhau, porque o bacalhau que você come no prato, o gado de esmorrua, é o mesmo bacalhau que está no bolinho. Então é um bolinho de bacalhau, tá? E tem muita gente que, assim, fala que é um dos melhores bolinhos que já comeu. E, né, novamente, isso é Com muito certeza. legal, né? Ouvir isso, né? O seu restaurante é muito bem conceituado, você deve receber público de outras cidades, público até da capital que vem, pela qualidade que você coloca nos seus pratos, né? E você recebe esse público de fora constantemente? Sim, nós temos vários clientes que vêm de São Paulo, alguns semanalmente, outros quinzenalmente. Vêm inclusive para o show de fado, para degustações. Então eles se deslocam de propósito, né? Só com o intuito de vir a Lisboa, comer e regressar para São Paulo. Mas além de São Paulo, vem gente de Atuba, de Campinas, de Tatiba, Itu, né? Sorocaba também já tivemos alguns clientes. Então Que bom. é bem Isso legal. só atesta a qualidade dos seus pratos, que são excelentes. Falando em show de fado, você promove eventos? Como que é um restaurante tipicamente português? É só culinária, é só almoço, só jantar? Ou você promove eventos? Porque a gente sabe que o público gosta também de jantares com eventos. Exato. A gente costuma falar assim, o Lisboa não é só comida, também é cultura, né? E, por exemplo, agora nesta sexta-feira, dia 14, né, temos a próxima edição do Show de Fado, né? E tentamos promover o fado uma vez a cada mês, de fevereiro a novembro. E assim, é uma experiência muito, muito legal. Temos público de todas as idades nesse show e às vezes vêm as pessoas mais idosas que são descendentes de Portugal, né, de pais ou avós portugueses que tinham essa cultura do fado e a gente vê as pessoas ficarem emocionadas, né, até chorar durante o show de fado porque mexe. Né? O fado ele mexe um pouquinho com a gente, né? Muito emocional e é um orgulho de poder divulgar essa música portuguesa, né? O fado é um património imaterial, né? Da humanidade, então é muito muito bom. Bacana. Então, o pessoal que está nos assistindo, quiser assistir, prestigiar um show de fado, depois um belo jantar, Ricardo, passa para o público o endereço do seu restaurante, o telefone para reservas desse show, se acontece na segunda quinzena do mês, quando que acontece, pode passar detalhes, aproveita esse espaço que é interessante para o público. O Lisboa promove o fado, a noite do fado, uma vez a cada mês. Ela não está, não é uma sexta-feira fixa, tá? É sempre à sexta-feira, mas pode ser na segunda semana, na terceira semana, de acordo com a disponibilidade da fadista. Aí podem ligar no 2709-5100 para fazer as reservas, mas a melhor forma é seguir o nosso Instagram, Lisboa Jundiaí. Aí é divulgado a data do fado e aí fazem a reserva por telefone ou pelo WhatsApp. Tá? Então, e rápido, porque esgota rápido. Bacana.
Jundiaí é uma cidade que recebe muitos turistas e vocês já anotem aí na agenda de vocês, show de fado em Jundiaí, no Lisboa, vai ser excelente. Começa com um bom vinho, um bolinho de bacalhau e depois vai para a bacalhoada. Falar em vinho, Ricardo, a gente sabe das tradições, da fama do vinho português. No seu restaurante, além dos pratos, lógico, você tem a carta de vinhos e você tem uma adega onde também comercializa vinhos, né, para o público. Conta um pouquinho dessa parte que agrega valor, agrega faturamento no seu restaurante, a importância disso de uma casa, vender produtos não só do cardápio, mas o empório junto com a casa. O empório ele agrega muito ao faturamento, tá, da casa. Ele é uma parte bem importante, tá? Porque além dos vinhos nós temos os azeites, temos as geleias, tem um bolo, tem sobremesas e assim é um departamento da casa que agrega muito, tá? No salão é muito interessante vender os vinhos, tá? Nós temos praticamente 95% dos rótulos são somente de Portugal. Temos alguns outros só para suprir demanda por uva, tipo uma uva argentina ou uma uva italiana que o cliente faça questão, mas às vezes a gente tem isso na carta e nem vende, tá? Porque a pessoa vai para uma experiência gastronómica portuguesa, então já que estou ali, então vou tomar um vinho português. E aí entra a parte de divulgar Portugal, né? Você poder falar do vinho, aí entro eu, né? Porque eu sou português da casa, né? Então eu gosto de ir e apresentar o vinho, falar do vinho, da peculiaridade da uva, da região, do terroir. Isso aí é muito gostoso aqui apresentar os vinhos. Vamos aproveitar então esse espaço, falar para o público, vamos mostrar um pouco de cultura, dar uma aula de vinhos, porque muitas pessoas, quando falam em vinhos portugueses, associam diretamente ao vinho do Porto, mas não é só vinho do Porto, né? Então pode aproveitar, explane, fale para o público os tipos de vinhos, como são as uvas portuguesas, pode ficar à vontade. Olha, Célio, Portugal é um grande produtor de vinho e um dos países com mais diversidade de uva, né? Nós temos cadastradas cerca de 330 uvas cadastradas, fora as que não estão cadastradas, né? O meu avô, ele fazia vinho, ele produzia vinho e azeite para consumo próprio, na aldeia. Então, tinha vinho, qual uva estava lá, ninguém sabia. Então, podia ter variedades de uvas, né, de cortes ali, que ninguém sabia o que era, né? E era bem interessante, porque lá na aldeia, em Portugal, não sei, aqui no Brasil, deve ter existido também, o meu avô fazia o vinho e uva, o vizinho plantava batata. Então, assim, toma um saco de batata, toma um galão de 5 litros de azeite, né, um garrafão de vinho, era aquela troca, né? Então ele sempre produziu muito vinho e muito azeite e não vendeu nunca nenhum litro. Era para consumo próprio e troca entre os vizinhos, né? Um dá a cebola, dá a batata, dá a hortaliça, enfim. E os vinhos em Portugal, nós temos grandes regiões, tá? As mais conhecidas são, que aqui no Brasil se conhece muito, a região do Douro, Alentejo, o Dão e a região do Tejo, né? Setúbal e Lisboa, na Grande Lisboa. Então são regiões muito bem conhecidas. Nós temos no Douro, aqui no Brasil, o pessoal aprecia muito a Casa Ferreirinha, que é do Douro. No Alentejo, é herdade da Fundação Eugênio de Almeida, produtora do Cartucha. No Dão, vinhos muito interessantes. O terroir de lá é diferente de todo o resto de Portugal. E é um vinho que hoje, graças a Deus, fora do Portugal, as pessoas já estão aprendendo a degustar, porque são vinhos bem diferentes. O vinho do Porto que você falou, um vinho fortificado, produzido na região do Douro, tá? Numa micro-região, e tanto o vinho do Porto como o vinho verde são produzidos somente naquele lugar. Em nenhuma parte do mundo se pode chamar vinho verde ou vinho do Porto, que não seja produzido naquele terreno ali, naquela parte. Igual a champanhe na França, que só pode chamar champanhe o que for feito naquele terroir ali, né? Então, e de vinho do Porto temos vários produtores, vinho do Porto com 10, 20, 40, 50 anos, né?
E assim, É, quem não experimentou, vale a pena experimentar. É muito bom, só dá para tomar um pouquinho, porque o teor alcoólico é bem... mais elevado. É 20% de teor alcoólico, né? Então é para ir 20%. 20%. Né? A vantagem é que você compra uma garrafa, abre e ela dura bastante tempo, né? Então você vai degustando aos pouquinhos. Mas assim, um cálice de vinho do Porto e um pastel de Belém. Não tem igual. Nossa, quarta-feira à noite, nós aqui entrevistando, o estômago chega até a boca salivar, o estômago roncar. Mas é interessante essa conversa, esse esclarecimento. Nosso programa é sobre gestão de restaurante, mas também um pouco sobre cultura. E isso faz parte, né, para todo mundo. O pessoal sai, que nem aqui em Jundiaí, tem uma festa muito tradicional, uma festa portuguesa, na paróquia da Vila Arens, uma festa anual. E isso acho que ajuda a divulgar a culinária, a cultura portuguesa e também traz retorno para você. Você não vê isso como uma concorrência, assim como algo que vai trazer retorno para você? Não, de modo algum. Acho que não faz, não cria nenhuma concorrência. Só cria a vontade da pessoa querer conhecer um pouquinho a mais da cultura portuguesa e da gastronomia. Tá? Então, tudo que é divulgado de Portugal, seja em restaurantes, seja em festas, tudo é bom. Para nós é bom, porque a pessoa assim, ó, levantou a bandeira, Portugal. Aí aparece o Lisboa, opa, Lisboa, Portugal, vou lá. Então, Que bom. Ricardo, vamos falar um pouquinho de gestão. Por ser uma culinária tão específica, tão particular, como que é o treinamento da sua equipe de cozinheiros, de ajudante de cozinha? Como que você faz todo esse treinamento para conseguir manter a qualidade dos seus pratos aí e todos iguais? Que nem hoje você está aqui, sua casa está funcionando normalmente, mas você precisa ter uma equipe muito bem treinada. Como você faz esse treinamento da equipe? Conte um pouco para o pessoal. olha, a equipe ela é selecionada de acordo com a sua experiência no mercado e às vezes mesmo sem experiência, tá? Porque é legal você pegar alguém que queira aprender e você treina do seu jeito, você ensina do seu jeito, a pessoa não vai trazer vícios de outros lugares ou de experiências anteriores, né? Eu falo assim, a pessoa tem que gostar de cozinhar, primeiro ponto, e querer fazer as coisas com gosto, tá? Não fazer por fazer. Eu sou da opinião assim, se você trabalhar num lugar e faz as coisas só por fazer, a pessoa não vai evoluir, né? Então hoje nós temos uma equipe que praticamente foi treinada do zero. Bacana. Ali, tá? Além de eu ser o cofundador, proprietário, eu sou o chefe executivo. Então todas as receitas são definidas por mim e eu vou passando para a cozinha, eu quero que faça desse jeito, e eles seguem exatamente aquilo que eu peço para fazer. Tá? A gente tem uma equipe super engajada, temos muita sorte com a equipe que temos. E tá? quando você fala pessoas sem experiência, você quer dizer sem experiência na culinária portuguesa ou sem experiência em cozinha de restaurante, apenas o gosto por cozinhar? O que você quer dizer com isso, essa sem experiência? Nós já tivemos, grande parte da nossa equipe tinha pouca ou nada de experiência em cozinha. Tá? Então, ele entrou na cozinha como auxiliar, picar cebola, picar o alho, cozinhar batata, e aí foi aprendendo e hoje, né, é cozinheiro. Tá? E então isso te dá a possibilidade de você conseguir criar uma equipe de acordo com a sua visão e de acordo com aquilo que você quer apresentar, né? A nossa filosofia, a nossa casa, ela tem como missão você sentar na mesa do Lisboa ou sentar no restaurante em Lisboa, em Portugal, a experiência seja a mesma no prato. Tá? O ambiente vai ser diferente, obviamente, né? Mas o prato tem que ser igual em Lisboa e no Lisboa. Que interessante. Tá? Então, para isso, se tiver muita gente que tenha muito conhecimento de outras gastronomias e queira fugir um pouquinho, sabe? Não, eu acho que é um pouquinho a mais desse tempero, um pouquinho a mais de sal, um pouquinho mais de cebola. Não.
Então você ensina a pessoa, você treina a pessoa e o mais legal, vão entrando pessoas novas e essas pessoas vão treinando os novos integrantes da cozinha. E Muito isso é interessante. muito bacana. Muito interessante isso, porque nós estamos passando por um momento que a grande maioria dos restaurantes estão com falta de mão de Sim. obra e eu vejo muitos anúncios, né? Eu converso com muitos donos de restaurantes procurando auxiliar de cozinha, chefe, vai procurando profissionais e o Ricardo faz exatamente ao contrário. Ele pega a pessoa que gosta de cozinhar e ele treina de acordo com o que ele quer. Ele forma profissionais. Então a gente pode até dizer assim, Ricardo, né, a grosso modo, que você é quase que uma escola de gastronomia portuguesa para quem quer desenvolver algo, quem quer fazer bem feito e, pelo jeito, você dá a oportunidade de crescer. Você falou aqui que muitos começaram com você e hoje são, né, são os cozinheiros do seu restaurante, começaram picando cebola, limpando hortaliças, legumes e hoje são cozinheiros do seu restaurante. É algo que eu admiro muito, né, eu prezo por isso, é dar oportunidade e trazer a pessoa sem a experiência, sem os vícios de outras culinárias, de outras cozinhas, de outro restaurante, isso garante a qualidade maior do seu prato, porque você vai ensinar, você vai formar essa pessoa, você vai treinar para fazer exatamente como você quer que seja feito. Você está de parabéns por isso daí, que eu acho fantástico essa oportunidade que você dá. Eu só queria acrescentar, Célio, que às vezes assim, depende realmente do tamanho da operação também, né? Porque eu entendo que muitos colegas têm muita dificuldade em casas que têm 30, 40 funcionários, a rotatividade é muito grande, porque são 30, 40 funcionários para administrar, né? Nós temos uma operação bem enxuta, nós temos uma cozinha bem enxuta e o nosso processo, ele é enxuto. Ele é demorado porque o prato que você vai comer sexta-feira começou na segunda. O bacalhau tem que dessalgar 4 dias, tem que cozinhar, tem que porcionar, né? Mas no momento que você pede o prato até chegar à sua mesa, é bem rápido. Tá? Então você tem que ter então você consegue ter uma operação enxuta, né? Que demanda mais gente ao final de semana. Então às vezes você contrata alguém para fazer de freelancer, para lavar uma louça, para picar uma cebola, e às vezes esses freelancers acabam depois incorporando o quadro, né? Que você já vê, não, aquele fulano leva jeito para aquilo. Assim, você gosta disso aqui? Gosta de trabalhar? Você vai ter que trabalhar sábado, vai ter que trabalhar domingo, que é uma grande dificuldade. Sim, né? Quem trabalha em restaurante não tem sábado, Né? não tem domingo. Né? E Jundiaí também sofre um pouquinho com mão de obra, né? Eu ouço muitos colegas a reclamar, por conta de nós temos muitas indústrias aqui à volta, né? Então tem muita oferta de emprego de segunda a sexta. Sim. Indústria, os centros logísticos, centros de distribuições desses grandes marketplaces que faz compras pela internet, nós estamos rodeados deles que tem essa demanda de mão de obra de segunda a sexta e acaba dificultando a mão de obra para quem quer trabalhar de sábado, domingo, numa empresa que precisa desse colaborador de sábado e domingo, difícil. Em contrapartida também, eu vejo que muitas dessas pessoas que trabalham de segunda a sexta em empresas querem fazer o freelance de sábado, de domingo, para complementar a renda ou muitas vezes até para aprender, né? Exatamente. Nós já tivemos alguns freelancers que apareceram lá, assim, olha, eu quero aprender um pouco mais sobre atendimento ao cliente, né, servir às mesas, ou quero aprender na cozinha. Aí a gente dá oportunidade e temos, assim, pessoas que trabalham conosco há muito tempo, sabe? Até, inclusive, o nosso quadro, ele não tem rotatividade. Bom, né? Hoje em dia são raros os restaurantes, eu vejo nas minhas consultorias, eu vejo nas mentorias que eu faço, são raros os restaurantes que têm baixa rotatividade de mão de obra. Ricardo, mais um pouquinho de história, de cultura, falando para o pessoal de casa, você falou do processo de dessalga de um bacalhau 4 dias. Eu vejo, né, muitas donas de casa aí fazendo bacalhau para dessalgar na noite anterior para fazer no dia seguinte. Conta um pouquinho como que é o preparo realmente de um bacalhau. Olha, o bacalhau aqui no Brasil, ele tem que ter uma leve adaptação, tá? Tudo o resto do prato nós fazemos igual a Portugal. Então você não vai encontrar tomate, pimentão num prato de Gomes de Sá.
em que aqui em muitos lugares usam tomate e pimentão. Então a nossa receita é original. Você não vai encontrar na Lisboa isso, tá? Porque nós somos inclusive certificados pelo governo português em como o que se come em Portugal, se come aqui, do mesmo formato. Então Lisboa tá? é certificado pelo governo português, né, como um autêntico restaurante português aqui em Jundiaí, aqui no Brasil. Nós fomos agraciados pelo governo português em 2017, nós passamos por auditorias e existe uma rede de restaurantes portugueses do mundo que se chama Taste Portugal, né? Prove Portugal. O intuito do programa é que as pessoas venham, por exemplo, no caso, ao Lisboa, provem a culinária portuguesa, assistam um show de fado e fiquem com a pulga atrás da orelha de ir conhecer Portugal, né? Então a Associação de Restaurantes Portuguesa faz parte desse projeto, o Ministério do Turismo e algumas instituições lá, tá? Em 100 restaurantes no mundo tem essa certificação. Você está entre um dos 100 nós estamos entre os 100. No Brasil tem bastantes, né, por conta do tamanho do país. Então tem bastantes opções, tem aqui, tem em São Paulo também. Então são vários restaurantes com essa certificação. O que é um motivo de orgulho, né? Sim, claro. Para mim, para toda a equipe, né? Foi assim um prémio, né? No jornal, quando o projeto foi anunciado, né, remetendo um pouquinho ao futebol, aqui no Brasil é muito apreciado, falaram assim: esses 100 restaurantes serão os Cristianos Ronaldos da gastronomia portuguesa, né? Porque todo mundo se lembra de Cristiano Ronaldo. Sim. E nós vamos ter promover Portugal fora, né? Gastronomicamente. Muito interessante. Então, pessoal, aí mais um motivo para vir até Jundiaí, conhecer o Lisboa e ter a certeza que está realmente comendo num restaurante premiado, nos melhores restaurantes portugueses do mundo. Voltando àquele assunto, falo do processo de salga. Então, aí eu estava dizendo que aqui tem que ser um pouquinho... A única diferença que existe aqui para Portugal é que aqui você tem que dessalgar um pouquinho mais o bacalhau. Tá? Nós gostamos do bacalhau um pouco mais salgado. O brasileiro gosta ele um pouquinho mais leve de sal e mais macio. Então, quanto mais salgado, mais duro fica o bacalhau. Então, você tem que deixar um dia a mais. Então, é um processo que começa lá na segunda-feira para servir na sexta. Então, tem bacalhau dessalgando todo dia. Todo dia tem todo bacalhau. Todo dia tem bacalhau, né? Assim, a dica para casa, né? Quem quiser dessalgar bacalhau em casa, é dessalgar por cada centímetro de altura da posta, dessalgar 24 horas. Então, se for um bacalhau muito fininho, mesmo a asa do bacalhau, você consegue dessalgar em 24, 30 horas, trocando umas 3 vezes, 4 vezes. Mas se for a posta alta assim, ó, aí você vai precisar de 4 dias, 3 noites, para ficar no ponto de sal que o brasileiro gosta. E só depois desse processo que vai dar início ao preparo, ou ele vai ao forno. Aí você assa ele no forno, ou cozinha, aí vai depender do preparo que você quer, né? Então, nós compramos as caixas de bacalhau, o bacalhau é cortado, faz as postas, as partes mais altas dão origem às postas, que é aquele bacalhau de batatas a murro, a parte intermédia já vai para o gomos de sá, ou a posta mesmo em lasca, né? E as partes mais finas já vão para fazer o tal do bolinho de bacalhau, que é maravilhoso, com o mesmo bacalhau, pela Ganas Morrua. Então o peixe você pega nele e faz os diversos cortes, cada corte vai para um processo de preparo diferente. Então você compra o bacalhau inteiro e você faz todo o processo, né, de salga, porcionamento. Exatamente. E isso é muito importante porque você tem o fator desperdício aí. Sim. Se esse processo não for bem feito, bem executado, seu lucro vai água ralo abaixo aí. O bacalhau, ele, por exemplo, quando você compra o peso líquido dele para o peso pronto, você já perde ali 40%. 40%. Em pele e espinha. Né? O polvo é pior, o polvo você perde 70%. Então, de 100% você aproveita 30%. Então o seu custo... Isso é importante você falar, quando... Né, sempre falo aqui no CMV, né, custo da mercadoria vendida, é muito importante isso, porque imagina, você comprar um produto, 1 quilo de polvo, ele vai te render só 300 gramas. Então, se você não tem essa parte da gestão do seu restaurante muito bem feita, muito bem estruturada, com certeza você não vai ter lucro, vai ter prejuízo. Né? Como que você faz essa gestão
de perdas, de fator de conversão, a cada quilo de bacalhau uso 600 gramas, a cada quilo de polvo uso 300 gramas. Como que você faz essa gestão? Na realidade é bem trabalhoso. E muitos restaurantes não fazem isso, né? Por isso é que às vezes quanto mais você vende, mais você se afunda. Exatamente. Então é assim, ficha técnica, tá? Bem detalhada e para não perder a mão. No nosso caso, por exemplo, que temos um fator de perda bem alto, controle bem apurado do desperdício. Então, a cada caixa de bacalhau que é processada, caixa sim, caixa não, você faz todo o mapeamento de quanto foi de desperdício, quantas porções deu, para ver se não fugiu da rota. Porque assim, bacalhau tem espinha, e muita espinha. Então, é impossível numa receita de bolinho de bacalhau não encontrar uma espinha, porque é muito trabalhoso, tá? Nós falamos em Portugal, se tem espinha é porque tem bacalhau. Boa. Então você tem que ver se aquela caixa te deu as porções que você precisa para se enquadrar no custo da ficha técnica. Porque se saiu muito fora, quem desfiou o bacalhau e porcionou, desfiou errado. Né? Não tirou o bacalhauzinho, não tirou a pele, né? Tirou pele e bacalhau e foi para o lixo. Então, isso também acontece nas carnes, né? Limpou a carne, pesa o desperdício, pesa e faz os fatores de correção e de conversão, peso bruto e peso limpo. Né? Apesar de você não ter isso lá, que você tem uma equipe de confiança, uma equipe treinada por você o tempo todo, mas quem está nos assistindo, esse controle é bom não somente para saber se o processo está sendo bem executado, se não estão desperdiçando, jogando carne, Sim. jogando peixe no lixo junto com espinha, ou na hora de filetar uma carne, então jogando carne junto com gordura, mas também, gente, isso aí ajuda no controle da fraude, vamos falar assim, do extravio, que é muito comum nas cozinhas de restaurante. A gente vê muitos casos de restaurantes que têm perdas inteiras de peças de filé mignon, peças de picanha, porque não tem controle, não tem processo. E isso daí, você tem que ter esses controles, você tem que ter esses processos. Existem ferramentas para você fazer esses controles. Não é o caso ali do Ricardo, tem uma equipe que cresceu com ele, está muito tempo com ele, mas é importante ter esses controles, né, Ricardo? Sim. Além das planilhas que você elabora para acompanhar, tem um software de gestão que te auxilia bastante. Então, só que para alimentar, aí é que está o grande problema da administração dos restaurantes, porque para alimentar o software ou as planilhas você precisa de tempo e depois você precisa de tempo para olhar para os relatórios, analisar e daí tirar as decisões gerenciais. E a vida de restaurante não é fácil, né? É uma correria desde as 7 da manhã até a hora do fecho. Então você tem que ter uma equipe que te ajuda a preencher essas planilhas de modo a que você consiga depois tomar as decisões corretas e não ter os desvios, tanto o desperdício como outros possíveis desvios, né? Os extravios. Os extravios. Porque assim, é fácil extraviar em desperdício, né? O pessoal tem que entender que, poxa, se não limpou a cebola bem, jogou 30 gramas ali, se ele jogar 30 gramas no serviço de almoço 2, 3 vezes à noite, ao fim do mês, ao fim do ano, aquilo é dinheiro, né? Então eu acho assim, uma dica importante para quem vai abrir um restaurante e não trabalhou em restaurante antes, né, quer investir, tem que contratar uma consultoria, tá? Porque aí já implementa os processos de início. Se o processo é implementado de início, é muito mais fácil do que depois você está bambo e tem que implementar a meio do caminho, sabe? Como eu falo sempre, né? Trocar a roda do carro com o carro rodando. É muito mais difícil do que começar certo. E isso que o Ricardo falou de processos, de planilhas, de software, nada mais é do que a ficha técnica. Como você vê a importância, Ricardo, é uma ficha técnica bem elaborada para os seus pratos que são de ingredientes caros? Sim. Não, é extremamente importante, né? Ela é muito importante e é importante ela ser alimentada, né? Ter um software tipo o BBI Food, que ele te consegue lançar os preços de compra e já atualiza a ficha técnica direto, porque no meu caso os preços realmente mudam a cada 15 dias, né?
é muito delicado isso, tá? Então, se você não acompanha, você não consegue ver que você precisa de aumentar o prato. Senão você realmente está tendo prejuízo. Quanto mais daquilo você vende, mais você funda. Porque dinheiro em caixa não é lucro. Exatamente. Isso que muitos donos de restaurante confundem, né? O dinheiro no caixa com o lucro. Tem uma diferença enorme. Vamos falar um pouquinho mais assim da parte de funcionários, colaboradores. A equipe de cozinha, a equipe de produção, legal, o jeito que você trabalha, pega pessoas, ensina desde o começo. E a equipe de atendimento, a equipe de salão, como que você treina essa equipe, como que você contrata? Porque também é fundamental, não só o prato sair bem feito, mas o cliente ser bem atendido, né? É um conjunto, o restaurante é um conjunto de tudo isso. Eu costumo falar, Célio, que você não vai almoçar ou jantar fora. Você vai no restaurante, você tem uma experiência gastronómica. Sim, né? concordo Então, plenamente. É desde o olá, bem-vindo, né? Fica à vontade, pode escolher uma mesa ou aquela mesa é indicada para você, ao sorriso no rosto, que finalmente podemos voltar a mostrar o sorriso, né? Depois de tirar as máscaras. Sim. Assim, é uma experiência gastronómica. Então, para nós, o atendimento, o sorriso na cara, a delicadeza e a cordialidade é, sim, fator primordial para selecionar alguém para atender. Então, a pessoa tem que saber falar, ser cordial, ser solícita e, principalmente, no atendimento à la carte, como é o nosso, né? Olhar para as mesas, né? Olhar para o cliente, né? Saber que o cliente, antecipar que o cliente levanta a mão para pedir algo, né? Se você ficar observando o salão, você vai saber que aquele cliente vai querer alguma coisa já se ele começa a olhar assim, né? Bacana. Então, isso aí já é um fator. Então, às vezes vem um freelancer, você já nota que aquela pessoa, ela se interessa pelo que está fazendo. Então, você já pode, né, já falar, olha, vai abrir uma vaga, você tem interesse ou não tem interesse, né? Quando é restaurantes à la carte, é fundamental isso aí que você falou. Se antecipar ao movimento do cliente levantar a mão. Sim. E a gente vê alguns restaurantes, às vezes, que o cliente fica meia hora lá acenando, fazendo tchau, apontando, e muitos atendentes, às vezes, conversando entre eles. Então, vocês que estão aí formando a equipe, estão montando o seu restaurante, dê muito valor, preste muita atenção nessa parte do atendimento. Não adianta você ter o melhor prato, a melhor comida, a melhor bebida, o melhor vinho, se o atendimento não agrada, não satisfaz. Porque tudo, como o Ricardo falou, é uma experiência gastronômica. Da hora que o cliente pisa no seu restaurante, a hora que ele sai, tudo isso está sendo avaliado por ele. Ainda mais você, né, Ricardo, no restaurante, que o seu público não é um público tão jovem, é um público de uma idade média para mais. Então é um público mais exigente ainda. Exato, exato. E assim, não só o atendimento, não só o prato, mas é o conjunto, né? A limpeza, por exemplo, é muito importante, né? Então, quem está abrindo um restaurante tem que ter a noção, né? A ideia que o restaurante, a parte visível para o cliente tem que estar muito limpa, porque ali já demonstra que você tem cuidado em tudo, né? Porque imagina, se um cliente chega e o chão está sujo, ou está encardido, ou vai num banheiro e está ruim, e é o que o cliente está olhando, o que é que ele vai pensar? Daquilo que ele não está olhando. Se aqui que eu estou vendo está ruim, imagina lá dentro, né? Exatamente. Então, assim, limpeza para nós, por exemplo, no nosso caso, assim, é extremamente, é um pilar muito importante. Tanto é que a gente tem fornecedores que chegam e falam, nossa, aqui é organizado, limpinho, né? Então, isso assim, até o fornecedor a falar isso para nós, que o cara visita muita gente, né? Muitos restaurantes em muitas cidades, já é um motivo de orgulho, né? Que a gente consegue, assim, não, assim, e essa questão da limpeza, Célio, quem trabalha com gastronomia tem que ter a noção que trata-se de saúde pública. Sim. Né? Imagina alguém sair com a família para experimentar uma comida, fazer um final de semana agradável em família e pegar uma intoxicação alimentar. Então. Né? Eu sempre prezo isso nas minhas consultorias, nas mentorias, da higiene, da segurança alimentar, contaminação cruzada, né? Ainda mais você trabalhando com peixe, que é
muito perecível ter a contaminação cruzada. Então, se você não domina essa parte, existem consultorias especializadas em segurança alimentar e é fundamental essa higiene, né? Ricardo, vamos falar um pouco da parte que fala assim, de parcerias, eventos. Você costuma fazer parcerias de degustação de vinho, degustação de azeites? Quanto isso agrega para a sua casa, para o seu restaurante? Olha, nós fazemos bastante, inclusive nesse momento está tendo uma, com uma importadora Cucamar, né, de vinhos portugueses. Já fizemos de outros países também, né, com importadores parceiros que nos servem os vinhos portugueses e eles pediram para a gente fazer de outros lançamentos de outros rótulos. Mas assim, 90% das degustações dessas parcerias são com vinhos portugueses. Então nós fazemos jantares harmonizados, fazemos as degustações de vinhos, participamos de eventos privados também em parceria com importadoras, né? Então nós temos bons parceiros assim para promover os vinhos e acaba promovendo a casa também, né? É isso que eu ia perguntar. Essas parcerias são boas porque o pessoal vai para conhecer, por exemplo, um apreciador de vinho, acaba vindo até a cidade, até a sua casa e logo após o evento sobe para jantar. Exatamente. Então isso também é algo que você pode fazer, você que está pensando em ter algum estabelecimento de alimentação, procurar fazer parcerias com fornecedores para fazer as degustações, os lançamentos no seu estabelecimento. Isso ajuda você e muito. Mais um pouco falando de público, Ricardo, como que você vê essa questão do seu público ser um público de uma idade um pouco mais elevada e como você trabalha para trazer o jovem, né, conhecer, porque hoje você não vê muitos jovens indo em restaurantes desse tipo. Sim. Como que você trabalha o marketing, o que você faz para trazer um público mais jovem, a não ser aquele que o avô leva, porque fala, olha, vamos lá que eu gosto de comer. Mas como você trabalha isso? O público mais jovem, ele vai exatamente em família. Então, ele vai com a família, vai com os pais ou com os avós. Assim, casais jovens, assim, vão poucos lá. E às vezes vão para datas especiais, ou comemoração de aniversário de casamento, pedidos de casamento, tem muitos, né? Graças a Deus foram sim. Já tivemos diversos. Mas hoje a gente está com uma abordagem nova. Nós firmamos uma parceria com uma empresa de marketing nova que vai, né, trabalhar o Instagram um pouquinho mais, direcionado para esse público mais jovem e até investir, no nosso caso, por exemplo, em louças novas, tá? Em louças, para tirar umas fotos mais apelativas, porque o público mais velho, ele vai pelo prato, ele já conhece, né? Ele foi a Portugal, então ele quer ter a mesma experiência aqui, né? O público mais jovem, que ainda não foi a Portugal e não conhece muito, às vezes olha para um prato, né? Um dia eu vou. Mas se você tiver uma louça bacana, né, uma foto bem bonita, né, eles talvez venham ter um interesse. E uma dinâmica no Instagram de divulgação bem forte. Então, o Instagram hoje, para a alimentação, é de extrema importância. Ricardo, nós estamos entrando no minuto final do nosso programa. Foi um prazer conversar com você. Mas antes da gente encerrar o programa, que dica que você deixa para quem quer empreender no setor da alimentação? Aquela dica que é fundamental. Olha, assim, foco, persistência e controle. Acho que tendo esses três itens em mente, você consegue prosperar. Muito bem. Então, foco, persistência e controle. Isso daí, pessoal que está nos assistindo, que teve a oportunidade de conhecer o Ricardo, da Lisboa Culinária Portuguesa, pense nisso. Foco. Tenha foco sempre. Seja persistente e tenha controle do seu empreendimento. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva em nosso canal e deixa seu like aqui. Toda semana um vídeo novo para você, com dicas de quem vive a realidade de um restaurante. Se quiser acompanhar nosso trabalho mais de perto, nos siga nas redes sociais.